os territórios e as escalas diferentes, os atores, se inseridos somente de uma forma mais competitiva entre si, eles tendem a não chegar a lugar nenhum. Se a gente pensar do ponto de vista de um país, de um estado, a ideia principal é que que a gente consiga, por meio do trabalho sistemático, de governança dos atores e também de uma ação mais do Estado, a gente consiga fazer uma lógica diferente, ou seja, que os territórios não precisem simplesmente competir, mas que possam encontrar pontos de cooperação, pontos comuns para pensar o desenvolvimento. Eu sou um otimista com relação a isso, embora a gente tenha uma lógica que é uma lógica da globalização, que é uma lógica difícil de ser enfrentada, especialmente quando se trata de grandes empresas. Grandes empresas têm uma atuação territorial muito específica, elas têm muitos interesses são totalmente verticalizadas. Mas a questão do planejamento territorial e do desenvolvimento tem outras perspectivas. Tem as perspectivas locais, tem as perspectivas das empresas que estão mais aderentes com sistemas territoriais das regiões, e esses sistemas, essas empresas, esses atores que devem ser promovidos e devem ser estimulados, porque eles estão arraigados com o desenvolvimento da região e eles podem trazer uma perspectiva mais duradoura para o desenvolvimento do que simplesmente uma empresa que muitas vezes tem um interesse e uma dinâmica totalmente articulada com uma questão específica global. Eu penso que o desenvolvimento tem duas grandes perspectivas, que primeiro, tu não pode prescindir do Estado enquanto alguém que organiza o território, alguém que fomenta a organização dos atores. As políticas públicas são fundamentais para qualquer processo. Mas tem uma outra dimensão, que é a dimensão da organização, a própria organização dos atores, que eu acho que é importante. Então, isso está muito articulado com os potenciais locais. A gente tem que ter mais constantemente, discutir as novas possibilidades, ter estratégias e aí passa um pouco na questão da priorização e da participação. Quer dizer, um processo de desenvolvimento, um processo de planejamento de uma região, ele só vai ter aderência, só vai ter continuidade, só vai ter uma perspectiva de longo prazo se ele tiver a participação de um maior número de atores na região. Isso, para mim, o planejamento daquela forma tecnocrática, como ele foi concebido, ele já não tem mais sentido. Só tem sentido se promovido junto com a população, junto com os segmentos representativos da sociedade. Os Coredes têm um papel fundamental no Estado e se constituem uma experiência única no Brasil, já tem 25 anos de estrada, mas eu acredito que o principal fator de agregação do ponto de vista dos Coredes que vai possibilitar uma mudança, uma representatividade maior, é o Cored aumentar a sua reflexão do ponto de vista do planejamento das regiões, do ponto de vista de chamar os atores, do ponto de vista de priorizar estratégias, definir estratégias e desenvolver projetos, ajudar os atores a desenvolver projetos, chamar pessoas e agentes envolvidos em uma perspectiva potencial que a região possa ter para o desenvolvimento, porque a gente não pode ficar simplesmente andando no ritmo dos atores tradicionais, do desenvolvimento mais tradicional. A gente tem que trazer inovação, tem que trazer novas possibilidades e acho que os Coredes têm um papel fundamental nesse sentido. Bom, a gente não pode prescindir do Estado, tanto nacional quanto Estado aqui do governo do Estado do Rio Grande do Sul e também dos municípios. Isso é um ponto que a gente tem que estar consciente, que muitas políticas importantes partem do Estado e o Estado tem um papel importante de ordenação, de auxílio.
Também acho que os agentes regionais nossos aqui, como o Coredes, têm um papel fundamental, as prefeituras, como eu já falei, mas também associações de toda ordem, conselhos de toda ordem. São pontos, tanto empresariais quanto sindicais, são pontos de contato e de mobilização da região, que representam segmentos importantes. E esses conselhos, esses atores, eles podem permitir uma atuação multiescalar mais consistente para que os projetos da região possam ter algum tipo de êxito do ponto de vista do país que se insere, né? A gente não pode esquecer que a região não se encerra em si, ela tem que estar articulada com as outras escalas. E nesse sentido, esses atores eu acho que são fundamentais para o processo.